quais foram os problemas que te inspiraram a fazer isso? O que você viu que estava errado e que você precisava... Especificamente, né? Lógico que, enfim, as pessoas não se organizam financeiramente, a gente sabe disso, mas na prática mesmo, né? Objetivamente, o que você acha que são os piores problemas que você... Sim. Então, os maiores problemas que eu observei era, primeiro, dívidas, o principal. Infelizmente, temos uma população brasileira, 70% atualmente está endividada. E a maioria das pessoas estão endividadas por conta do cartão de crédito. E aí, naquela época, eu fui pesquisar sobre o assunto, educação financeira. Já tinha pessoas falando sobre o assunto, mas era mais de... Como que tá a dívida? Você tem que diminuir, cortar tudo, cortar o cafezinho. Fico, gente, meu Deus, eu já não tenho nada, eu já tenho que cortar tudo, fica um pouco difícil para uma pessoa que ganha menos que um salário mínimo, ou um salário mínimo. Não é a realidade da população. Então, eu cheguei, olhei esse cenário e eu comecei a colocar dicas do meu dia a dia. Então, como se organizar para sair do ciclo vicioso? Porque, na época, eu ganhava ali R$600 ali como jovem aprendiz líquido e simplesmente... O banco me deu um limite de R$2.500 no cartão de crédito, mais R$1.000 no cheque especial. E eu nem sabia o que era cheque especial. Eu olhei aquilo e falei... Tenho tudo isso. É meu. Eu pensei, é meu. E depois que o meu professor me ensinou, que foi graças a ele, e o professor é muito importante, a educação é muito importante, que eu passei a entender que não é bem assim. É o dinheiro do banco, e aí tem todo aquele processo. Então, passei a entender de fato, mas... Quando eu comecei a falar com as pessoas, eu falei, gente, é isso aqui, isso aqui, isso aqui. É essa a realidade aqui. Como eu consegui sair do ciclo vicioso? Eu mostrei o meu passo a passo do meu dia a dia, de como eu fiz, para eu mostrar para as pessoas. Só que eu tinha uma realidade diferente das outras pessoas que criavam conteúdo na internet. Porque quando a gente pensa assim, se eu falar para alguém, né, vamos entrevistar uma influenciadora, eu não gosto dessa palavra influenciadora, enfim, mas que eu acho muito prepotente falar que a gente fica influenciando as pessoas, mas vou entrevistar uma influenciadora que fala de finanças. Todo mundo fala, aquelas pessoas que falam como ganhar 1 milhão em um ano, alguma coisa assim. E não, né? Você escolheu um caminho muito diferente disso. Que é um caminho mais difícil até, porque... Enfim, lidar com dinheiro quando se tem muito dinheiro é muito legal. Agora, lidar com dinheiro quando você não tem o dinheiro... o nível de dificuldade é outra realidade, né? Porque simplesmente, quando eu comecei a falar sobre esse assunto, eu comecei a falar, gente, essa aqui é a realidade, você não vai poder fazer tudo ao mesmo tempo. Para investir, a gente não pode investir R$1.000 porque a gente não tem dinheiro para isso. Começa com 2, 3, 5 e vamos subindo aos poucos. Comecei a ensinar como sair do ciclo vicioso. Então, comecei a passar dicas. Eu postei muito, assim, no YouTube, só que tinha uma questão. A minha realidade, como criadora de conteúdo naquela época, era o seguinte. Eu acordava às 5 horas da manhã, saía de casa 5h30, pegava e demorava andando 15 minutos para pegar um ônibus. Pegava 3 ônibus no total. Chegava no trabalho 8 horas da manhã, ficava trabalhando, voltava diretamente para a faculdade, saindo do trabalho, pegando um trânsito, que era 2h30. Nossa. Fazia faculdade e chegava em casa 10h30 a 11 horas da noite. Essa foi minha rotina durante 3 anos da minha vida. Quando você chegava em casa que você ia fazer o vídeo... E aí, quando eu chegava em casa, minha mãe... Assim, a família foi essencial também. A gente tem que sempre lembrar que de quem ajudou a gente a plantar junto. Então, minha mãe chegava, ela sabia que eu já estava chegando cansada. Ela já deixava a janta pronta, eu tomava banho. E aí, quando ela não estava, eu já deixava a minha janta pré-pronta, uma marmitinha. E aí, eu chegava, comia, tomava banho, começava a editar os vídeos até 3 horas da manhã e acordava às 5. Por que eu editava vídeo de madrugada? Porque tinha um silêncio. Gravar vídeo, eu não tinha como gravar de madrugada, porque eu não tinha ainda iluminação e nem dinheiro para pagar. Então, eu gravava no fim de semana, no sábado. Da luz do sol. E eu trabalhava e chegava tarde, né? Então, chegava antes do sol amanhecer, já acordava antes do sol amanhecer e chegava... Já estava de noite. Então, simplesmente, eu cheguei e gravava no fim de semana. Só que eu gravava um vídeo naquela semana, porque eu não tinha tempo de fazer isso, porque fim de semana eu quero ver meus amigos, eu quero estudar, eu namorava na época, então como é que eu ia ter a vida social? E simplesmente essa foi minha rotina como criadora de conteúdo. Teve momentos, sim, eu não vou falar aqui que não, porque acho que é importante, na trilha do gigante, a gente fala também das nossas dificuldades. Sim, porque afinal de contas são as dificuldades que... Exato.
tem que falar como que a gente venceu as dificuldades. Porque falar que é só a parte boa, só a diversão, fácil. Aí todo mundo já sonha com isso, né? Exatamente. E aí eu cheguei, teve momentos que eu chorava porque a taxa Selic caiu. Aí todos os outros criadores de conteúdo já estavam postando, já estavam fazendo tweet, eu só podia fazer o tweet. Eu não tinha como fazer um vídeo que já estava lá no YouTube, porque eu tinha que fazer todo o processo de uma semana para eu postar aquele vídeo. E aí eu ficava frustrada. Aí eu ficava mal. Aí eu fui comprando... Eu editava no notebook velhinho do meu pai. Então, eu editava no touch. Não tinha nem dinheiro pra comprar o mouse. Editar no touchscreen E aí o meu seguidor comprou um mouse pra mim muito incrível, aquele de sem fio, pra eu começar a editar os vídeos assim. E foi a minha rotina durante muito tempo. E eu até acho que pra minha realidade... foi rápido pelo momento que eu estava também. Porque eu criei Nath Finanças em 2019, eu fiquei o ano inteiro fazendo isso, mas eu continuei minha rotina. Passou 2020, pandemia, e aí a pandemia meio que, como pode dizer, ela prejudicou muita coisa na nossa vida, né? Parentes, pessoas que a gente perdeu queridas. E, ao mesmo tempo, eu falei, cara, eu não vou falar só sobre como guardar o dinheiro. Agora é a hora de você investir na bolsa. Eu vou falar sobre auxílio emergencial. Então, nesses momentos, assim, na minha trajetória, eu percebo que, pra mim, eu olho assim e penso, caramba, mano, eu poderia muito bem ter desistido. Mas eu não desisti porque tinham pessoas como eu, que estavam ali também falando, Natália, eu consegui quitar uma dívida, eu consegui montar uma reserva de emergência com as suas dicas, consegui guardar um dinheiro que eu nunca pensei fosse guardar. Surgiu uma emergência dentro de casa e eu consegui ajudar a minha família. Eram pessoas como eu ali no dia a dia, que estava ali todos os dias trabalhando e tinha uma esperança de conseguir crescer e sair daquele limbo que a gente sabe no sistema que vivemos, que a pessoa pensa que nunca vai conseguir crescer. E você vê outra pessoa falando, olha, vamos fazer isso aqui com a sua realidade? A pessoa, nossa, eu nunca tinha parado para pensar. Essa é a minha realidade. Eu ganho um salário mínimo, não ganho 5 mil. Então, realmente, essa é a minha realidade, cabe a mim. Acho que foi essencial, assim. A linguagem foi o diferencial também.